Fala galera, tudo bem com vocês? Nick aqui. Hoje vamos falar mais sobre esse processo de queima de gordura que é tão mistificado, que é tão diz que me diz. Olha, antes de tudo, eu já quero falar para vocês deixarem um like, para que eu saiba que vocês gostam desse tipo de conteúdo para eu trazer mais no canal futuramente. Então galera, acho que vocês estão cansados de ouvir que tem que fazer um balanço calórico negativo, que tem que comer alimentos menos calóricos e qual alimento comer. Vamos falar aqui do processo para vocês entenderem e conseguirem aplicarem, não serem enganados também. Então vamos lá. A gordura, os lipídios do nosso corpo, lembrando que eu vou falar aqui mais pra frente, o nome das células de gordura do nosso corpo se chamam adipócitos. E eles estão espalhados pelo nosso corpo em diferentes quantidades e regiões, tá? Então, eu tenho mais gordurinha aqui, um pouquinho mais gordurinha no tríceps. Então isso varia de pessoa para pessoa e de sexo para sexo, conforme os hormônios. Normalmente, os homens eles têm uma quantidade de gordura um pouco mais debaixo das costas, na região do abdômen, na região visceral, enquanto as mulheres elas apresentam um pouquinho mais de gordura na região das pernas, dos glúteos. Então são características aí do acúmulo de gordura de diferentes sexos, e isso é uma coisa normal, é o que confere a estética do nosso corpo. Quando a gente pensa em uma mulher, a gente pensa em um formato com um volume maior em parte de baixo. Então essas questões variam de hormônios para hormônios. Então vamos falar aqui de testosterona primeiramente. Então a testosterona ela é o nosso hormônio muito falado, anabólico sim, porém ela tem alguma influência na gordura que depende do nosso balanço relação testosterona e estrogênio. A gente tem mais tendência de acumular gordura visceral entre os órgãos. Como eu falei no caso dos homens, tem bastante testosterona, mas muita parte dela está acumulada aqui na região do abdômen e na região visceral. As mulheres, já devido ao estrogênio, tem mais quantidade de gordura aí na região da coxa e menos gordura visceral. Tranquilo até aí, falei difícil, acho que tudo certo, né? Continuando aqui, vou só falar alguns casos em relação à mulher. Normalmente algumas mulheres, ou quando depois de grávidas, ou quando estão grávidas, ou quando vão na menopausa, quando entram na fase do climatério, elas sim se sentem um pouco mais gordas, com a barriga um pouco mais inchada. Acho que vocês já devem ter ouvido falar aquela famosa frase das mães: depois da gravidez eu nunca mais emagreci. Por quê? Conforme na gravidez ou na menopausa, é normal que os níveis de estrogênio baixem. E lembra, se os níveis de estrogênio baixarem, aumenta sim a gordura visceral. No processo de gravidez também aumenta a gordura visceral. E depois que tem um filho, continua essa gordura visceral. Então por isso que a barriga normalmente não diminui. E outra coisa, se comparar homem e mulher no processo de queima de gordura, normalmente também os homens vão ter um pouco mais de sucesso na questão, eles conseguem queimar gordura mais rápido. Porque a testosterona, além de tudo, o homem também ele consegue ter uma maior massa muscular, que facilita o processo de queima, né? Facilita a demanda energética para a gordura nos músculos. Então, voltando aqui para a questão de gordura localizada, muito comum também vocês ouvirem falar de lipoaspiração. Eu quero fazer uma lipoaspiração para resolver todos os meus problemas. Só lembrando aqui que lipoaspiração é um procedimento estético e não de saúde, tá? Beleza. O que a lipoaspiração faz? Sim, tira a gordura aqui, subcutânea, tranquilo, você perde um pouquinho de gordura. Mas depois de um longo do tempo, os nossos adipócitos, as células de gordura que eu falei no início, elas se comunicam. Então, devido à falta de gordura aqui, se ela não se controlar a mulher, a gordura vai voltar na mesma região e vai se acumular. Então, vocês têm que entender que não é só a lipo em si. Ela não emagrece, não é procedimentos de saúde. Nick, por que você está falando tanto dessa questão de gordura visceral? Qual que é o problema? Galera, a pior gordura é essa visceral realmente, porque ela está associada a uma série de prejuízos, inflamações crônicas, então resistência à insulina,
aí prejuízo nos órgãos, com estresse oxidativo e outros fatores que são muito ruins para a sua saúde em geral a longo prazo. Então por isso que é bom evitar sempre o máximo dessa questão de gordura visceral. E muitas pessoas, por ter essa gordura visceral, às vezes não são tão saudáveis, mesmo que não sejam tão gordas. Você vê, por exemplo, aquele tio do churrasco. Vamos comparar o tio do churrasco que não faz exercício, só fica bebendo, tem um corpo magrinho, mas aquela barriga pronunciada. Enquanto o lutador de sumô, você vê aquele cara grandão de 200 quilos, cheio de gordura. Aí você vai ver o perfil de saúde dele, é mais provável que o tio do churrasco tenha doença, porque a gordura dele está localizada na região visceral. Enquanto a do lutador de sumô, por ele fazer exercício e utilizar essa demanda energética para os músculos, tá mais subcutânea do que propriamente visceral. Então, provavelmente, o tio do churrasco ele tem menos saúde do que o lutador de sumô. E outra coisa muito interessante que eu aposto que cada um de vocês já sentiram no corpo de vocês quando vocês estão tentando emagrecer ou no processo de cutting, é que normalmente quando a gente tá bem gordo assim, a gente sente que a barriga dura, você tenta apertar a gordura é mais difícil. Enquanto a gente começa a secar, já está no meio do processo de secar, a gordura fica mais mole, você sabe que tem gordura lá, mas você já consegue mexer, ela já fica mais solta. Então, o que é isso, galera? Por que acontece? Primeiro, você está perdendo gordura sim, tanto subcutânea quanto visceral, mas principalmente você está perdendo aquela gordura visceral. E por que isso acontece? Porque nosso corpo, ele queima a gordura por meio de algumas sinalizações, que são algumas sinalizações adrenérgicas, e na região visceral é onde que a gente tem mais receptores beta-adrenérgicos. Então é totalmente normal quando a gente começa a secar, a gente perde mais gordura visceral do que subcutânea. Então às vezes a gente está tentando secar e está falando, não estou dando resultado, mas por exemplo, não estou emagrecendo o braço, mas minha cintura diminuiu. Você está perdendo gordura visceral. E por esse menor gordura visceral, seu tecido adiposo subcutâneo ele fica mais livre e aí fica mais maleável de mexer. Mas lógico, você vai perder gordura tanto subcutânea quanto visceral, mas logo quando você começa o processo de cutting, a maior parte da sua gordura que vai queimar é a visceral, porque tem mais receptores beta-adrenérgicos, que é onde a cafeína age, por exemplo. Eu já fiz um vídeo sobre carnitina aí no canal, ficou bem legal, mas eu vou aqui voltar nesse assunto. Existem duas diferenças entre lipólise, que é a quebra de gordura, e beta-oxidação, que é real, queimar a gordura de fato. Então, por mais que a gente possa ter muita lipólise, que é a quebra de gordura, transformar triacilglicerol em ácido graxo livre, e a queima que acontece na mitocôndria. E para esse transporte existe um suplemento aí conhecido por vocês, carnitina, que é só para transportar essa gordura para a mitocôndria. Mas como eu disse no vídeo, não funciona porque o que a gente tem que aumentar é a queima de gordura, é a oxidação e não o transporte. Então, eu falei mais, se tiver curiosidade sobre, dá uma passada lá no vídeo, garanto que você vai gostar. Então, para que a gente aumente a oxidação, a gente precisa de demanda de atividade física, ou seja, realizar aí seu cardio, seu exercício de musculação ou qualquer atividade física. É interessante também como que a gente pode melhorar ainda mais essa demanda, alterar a intensidade do cardio, por exemplo, começar rápido, depois ir para leve, depois médio. Então, alterar a intensidade ao longo do percurso. E isso vai ajudar a diferentes sinalizações metabólicas para o nosso corpo. Isso vai ser benéfico para o nosso processo de queima e nossa utilização de energia. Então, para que foi esse vídeo? Qual a mensagem real que eu quero passar para vocês? Primeiro, é entender mais sobre o assunto, conhecer mais o processo de queima, para vocês não serem enganados com algumas respostas milagrosas, soluções milagrosas que o pessoal vendem por aí. Então isso vai ajudar demais vocês também no processo. Entendendo o processo, vocês conseguem dar significado ao que vocês estão fazendo. Eu estou fazendo cardio em diferente intensidade por causa disso, e disso e disso. Entenderam, galera? Espero que eu tenha ajudado vocês. Se gostaram, deixa o like e se inscreve. Beleza? Valeu, galera. Abraço!